Agora, com alegria, vou conversar mais uma vez com o doutor Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, professor da USP, fundador da Anvisa. Professor, bom dia, é um prazer mais uma vez conversar com você. Tudo bem, Gonzalo? Tudo bem não, né, Mário? É um jeito da gente falar esse seu tudo bem aí, eu entendo, mas as coisas não estão fáceis. Mas é um prazer imenso estar aqui com você, Mário, e com seus ouvintes. Sim, não estão fáceis. Como é que não estão fáceis? Quer dizer, a gente sabe, né? Mas eu queria ouvir você, Gonçalo, essa coisa da falta de vacina, isso tudo aí, fale um pouquinho pra gente aí. Como é que você está vendo essa história, professor? Veja bem, hoje nós estamos no final de abril, 4 meses deste ano. Em dezembro, alguns países já tinham vacina. Em janeiro, com certeza, tinha vacina no mundo inteiro. Se nós tivéssemos comprado vacina e vacinado o que nós somos capazes de vacinar, o Brasil tem uma estrutura que, com o pé nas costas, consegue vacinar entre 60 e 70 milhões de pessoas por mês. Tem 38 mil salas de vacinação. Se cada um fizer uma vacina a cada 5 minutos em cada uma dessas 38 mil salas, em uma hora faz 10 vacinas. Em um dia são 10 vacinas vezes 8 horas, 80 vacinas. Vezes 20 dias úteis, vezes 38 mil salas, nós fazemos aí com o pé nas costas entre 60 e 70 milhões de vacinas. Nós temos que vacinar 160 milhões de brasileiros, ou seja, temos que dar 320 milhões de doses. A 60 milhões de doses por mês, em 6 meses a gente vacina 360 milhões de doses. 6 meses, nós podíamos estar terminando de vacinar no início de junho se nós tivéssemos comprado vacina. Mas o nosso governo nega isolamento social, diz que não funciona. O isolamento social é que fez a gente diminuir um pouco essa onda e o número de mortes agora. Não fosse isolamento social, não teria caído o número de óbitos, como não caiu em lugar nenhum do mundo sem um mínimo de isolamento social. Veja o que aconteceu na Nova Zelândia, que não tem caso. Veja o que aconteceu em Portugal. Veja o que aconteceu em Araraquara. Então, isolamento social funciona, sim, senhor. Né? Usar máscara. É fundamental usar máscara. O ex-ministro da Saúde estava em Manaus, no meio daquela zona que é Manaus, sem máscara, num shopping center, que é um lugar fechado. Um crime. Precisamos usar máscara. E nós não compramos vacina. O presidente nega a importância da vacina, diz que quem tomar vacina vira jacaré. Então, desculpa, está errado. Vacina é a única porta de saída dessa crise. E nós temos vacina hoje, um pouquinho, graças à Fundação Butantan e à Fundação Oswaldo Cruz. Nós vamos ter, eles compraram 350 milhões de doses, só que para entregar picadinho. A última entrega dessas 350 milhões de doses vai acontecer em fevereiro, se tudo correr bem, fevereiro de 2022, que é quando, na pior das hipóteses, nós vamos terminar de vacinar a população brasileira. Qual é a consequência de vacinar em fevereiro? Nós vamos chegar a 700, 800 mil mortes. Nós já estamos em 400 mil. Dessas 400 mil, seguramente, umas 150 mil pessoas não deveriam ter morrido. Morreram porque não tiveram acesso à vacina, porque não tiveram exemplo de isolamento social, porque não tiveram exemplo de usar máscara. Por isso morreram. Então, nós poderíamos estar terminando a vacinação agora e está acontecendo aqui o que está acontecendo na Escócia, o que está acontecendo na Nova Zelândia, o que está acontecendo na Inglaterra, o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo no Chile. Os casos estão caindo. Aqui nos Estados Unidos nós vamos ver isso. No Texas já está acontecendo isso, que é um dos estados americanos que tem melhor cobertura vacinal. Agora, enquanto a gente não tiver uma boa cobertura vacinal, que nós vamos ter só da metade do segundo semestre para frente, com as vacinas poucas que nós temos disponíveis,
não tem muita saída. Infelizmente, os erros cometidos pelo governo não tem saída. O governo federal está escrito na lei, é responsabilidade do Ministério da Saúde comprar vacina, está lá. É uma lei de 1975, que era a lei da criação do Plano Nacional de Imunizações. Foi criado em 73 e a lei em 75. Está escrito lá. É responsabilidade do Ministério da Saúde a compra de vacina no Brasil. Ninguém pode comprar vacina, só o Ministério da Saúde. Houve agora a lei da emergência sanitária, abriu para estados e municípios, mas foi a lei da emergência sanitária que agora abriu para isso. E aí os estados estão correndo atrás. Eu tenho um imenso respeito por todos os governadores do Nordeste, por todos os prefeitos que saíram atrás de vacina. Mas, infelizmente, o mundo não tem vacina para oferecer, pelo menos vacina que funcione. Gonçalo, uma coisa, essa crise que está acontecendo agora na Índia, por exemplo, terá reflexos aqui para a gente por falta de IFA e por falta de vacinas também? Veja bem, vamos aprender um pouco com a Índia. O que a Índia tem para estar vivendo esse desastre que ela está vivendo? Principal causa do que está acontecendo na Índia. Qual é a principal causa? Pensem, nossos ouvintes, qual é a principal causa? Por que lá está morrendo tanta gente? A principal causa da morte na Índia é a principal causa da morte no Brasil. E a principal causa chama-se pobreza. Pobreza. Desigualdade social. É isso que mata lá e mata cá. Então, o que nós temos que fazer é combater a desigualdade social. É o problema deles lá também. Bom, a Índia é uma grande produtora de insumos. Tem lá 2 fábricas importantes de vacina. A Serum Institute, que produz a vacina da AstraZeneca, é o maior produtor mundial de vacinas, mas ele não tem nenhum compromisso de entrega para o Brasil. Não tenho nenhuma esperança de receber mais vacina do Serum Institute. E tem a Bharat BioNTech. A Bharat BioNTech é uma empresa que produz uma vacina, a Covaxin, que eles, igual a vacina russa, não nos ofereceram todos os dados. E a Anvisa visitou a fábrica e a fábrica tem problemas estruturais graves. Então a Anvisa não aprovou a vacina da Bharat BioNTech. Então, de lá, por enquanto, não virá vacina. Eles têm que apresentar os dados e corrigir problemas estruturais da fábrica. Se eles fizerem isso, podemos pensar em ter vacina da Bharat BioNTech. Mas eu acho que mesmo sendo uma vacina complicada, ruim, a Índia deverá desviar 100% da vacina para tentar deter a pandemia na Índia. A pandemia na Índia vai fazer um genocídio para invejar qualquer Bolsonaro, viu? Vai ser um desastre lá. Precisa tomar muito cuidado com o que vai acontecer lá. Grande problema da Índia, e também é um pouco grande problema nosso, é que lá vai ter uma explosão de casos. E quanto mais casos eu tenho, mais ocorre um evento que é um evento probabilístico. Quanto mais coisas acontecem dentro do evento, mais variantes eu vou ter. Então, na Índia já começam a aparecer novas variantes. E o que é uma variante? É um vírus que ficou diferente. E esse vírus que ficou diferente, ele pode pegar mais gente, que é o caso das variantes que nós temos hoje. Ele poderá ser mais mortal, espero que não aconteça isso. E pior, ele poderá ser resistente às vacinas que existem hoje. Esse é o grande medo que nós temos de variantes. Então, por isso que é importante ter menos casos. Não só porque evito mortes, como também eu diminuo a probabilidade de ocorrerem novas variantes. Então, o mundo tem que se preocupar muito com o que vai acontecer e está acontecendo na Índia e aqui no Brasil também, né? Em relação à Sputnik e a decisão da Anvisa, qual a sua opinião, Gonzalo? Olha, o Brasil e a Anvisa aprovaram 4 vacinas. Uma comunista, que é dos chineses. Uma europeia, que é a vacina da Bélgica lá, né, a Janssen. A Janssen é uma empresa originalmente belga, embora seja da Johnson & Johnson, que é americana hoje.
A Moderna e aprovou ainda a vacina da AstraZeneca e a vacina da Pfizer, que são a AstraZeneca é inglesa, a Pfizer é uma empresa americana, mas a vacina foi desenvolvida na Alemanha. Então, geograficamente, nós estamos bem, nós aprovamos vacina em tudo quanto é lugar. Aí vieram os russos. Os russos, né, são uma grande democracia e tal, com alguns probleminhas lá na Europa, e querem que a gente aprove a vacina deles. Só que eles não ofereceram os dados. Na inspeção de fábrica, eles não deixaram o pessoal da Anvisa visitar algumas áreas das fábricas que o pessoal da Anvisa foi visitar. Eles estão tratando a vacina deles como se fosse o suprassumo. É uma boa vacina, mas tem problemas, como todas as vacinas têm problema. A vacina de RNA mensageiro é muito reatogênica, já teve choque anafilático com a vacina. As vacinas de vetor viral, da Janssen e da AstraZeneca, têm trombos, produzem trombos. A vacina russa é de vetor viral e não tem problema nenhum nos 60 países que está sendo aplicada. Eu desconfio de uma vacina perfeita, porque a perfeição não existe, né? O que ela pode ter é menos efeitos colaterais. Vamos ver se ela demonstra que tem menos efeitos colaterais. Mas para isso tem que ter registro e dados. Eles não querem mostrar nem registros nem dados. A gente tem que acreditar neles porque os russos são contra os americanos. E quem é contra os americanos é bom. Eu concordo que, em parte, quem é contra o americano é bom, mas não necessariamente eu acho que os russos sejam bons. Eles também são um pouco maus. Então nós não temos que acabar com essa história, não existe mocinho e bandido nisso. Ontem pela manhã, o Fundo Russo fez uma reunião. O clima da reunião, para as pessoas que assistiram, era o clima da década de 60, da Guerra Fria, daquela coisa que isso eu não posso falar, porque sabe como é que é, se eu falar, os americanos... Olha, não está certo isso. A Anvisa, até agora, dessa trajetória contra essa doença, teve um comportamento absolutamente exemplar, não se contaminou com política em nenhum momento. E eu espero que continue assim e que a gente admire isso na Anvisa. Nós temos que apoiar a Anvisa. Então, eu estou totalmente de acordo com a Anvisa, gosto dos russos, gosto da vacina dos russos, mas eles têm que demonstrar que a vacina deles é segura e mais, que o vírus que eles estão utilizando para ser o vetor não está replicando, ou seja, se duplicando no nosso organismo. A vacina de vetor viral deles é um vírus DNA da gripe humana que eles dão uma atenuada, eles atenuam o vírus, eles não matam, não desativam, eles atenuam o vírus, de forma que ele não possa se multiplicar. Põe lá o pedacinho do SARS-CoV-2, do vírus da Covid-19, e injeta na gente. O pedacinho do SARS-CoV-2 vão estimular o nosso sistema imunológico a produzir uma defesa contra ele. Agora, quem levou isso lá para dentro tem que desaparecer, e aparentemente está se replicando. Isto, se é verdade, é muito grave. Eu estou conversando com o doutor Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, professor da USP e também fundador da Anvisa. Sim, nesse mato sem cachorro que nós nos encontramos, o que é que a gente poderia fazer, já que não foi feito adequado em tempos que deveriam ter sido feitos, para acelerar esse processo de vacinação no Brasil, Gonzalo? Primeiro, todo apoio do governo à Fundação Oswaldo Cruz e ao Instituto Butantan. Eles precisam de apoio. Falta dinheiro, precisa apoiar que a China mande os IFAs e faça a transferência de tecnologia, né? De repente você pega lá o Posto Ipiranga ontem, falando, a China são os comunistas, aquela vacina é uma porcaria. O cara teve a coragem de falar essa bobagem, depois do que o Ernesto já fez, que suspendeu a entrega de vacina no Brasil.
Que coisa mais desgraçada. Não dá para viver com um cara desse jeito. Né? Então, fala essa bobagem. Então, todo apoio às duas agências, as duas empresas que estão produzindo vacina, número 1. Número 2, vamos tentar ver se a gente consegue que a Pfizer, que a Janssen, que o COVAX Facility da OMS entreguem as vacinas que eles têm que entregar para o Brasil. E essa é a segunda coisa, muito importante. A terceira coisa, nós temos que melhorar a nossa capacidade de se isolar um pouco para diminuir o número de casos. Né? Temos que tomar muito cuidado com o que a gente vai fazer no Dia das Mães, porque senão a gente vai cometer matricídio. Né? Então, encontrar a mamãe significa e correr o risco de infectar a mamãe. 14 dias depois, ela pode morrer. Então, cuidado no Dia das Mães. Né? Vamos tomar mais cuidado, ficar mais isoladinho. Essas são as medidas principais. Se der tempo e houver disposição, que a CPI funcione e vamos ver o que acontece como resultado da CPI. Em relação à vacina Sputnik, você acha que ainda é possível eles concederem todas as informações necessárias e chegar a uma liberação dela, Gonzalo? Eu acredito que é possível. Eles só têm que ter a disposição de entregar essas informações. Os dados brutos, eles têm. A questão é o que tem no meio dos dados brutos. Este que é o problema. Ali tem alguma coisa escondida. Então, os russos precisam ser transparentes. Ninguém produz e distribui vacina escondendo dados. Veja, as outras 4 empresas que registraram vacina aqui no Brasil apresentaram todos os dados. Não existe nenhuma razão para que eles também não entreguem todos os dados. Então, eu acredito que sim, a Rússia, a vacina deve ser boa. Eles só precisam demonstrar isso e essa questão do replicante que me deixa um pouco preocupado. Mas vamos supor vamos esperar que tenha havido um erro na interpretação dessa coisa do replicante. Fora isso, se eles forem transparentes, não há por que não ser. São uma grande democracia, afinal de contas. Né? O Putin é um democrata, né? Não trata muito mal lá os jornalistas, mas fora isso, de resto, é um cara bom. Vamos esperar que isso aconteça e que a gente possa ter acesso à vacina tão desejada aí pelo governador Rui, pelo governador Flávio, etc. Eu torço para que dê certo, mas tem que dar certo demonstrando que está tudo certo. Gonzalo, na realidade, você acha que existe por trás disso aí? Às vezes eu sinto no Vladimir Putin uma tentativa de voltar à força da Rússia e aquela coisa de acirrar um pouco a antiga Guerra Fria, que é uma coisa completamente ultrapassada, não é? Mas por trás disso também estaria algumas coisas que ele não quer abrir o jogo e que pode ter alguma coisa por aí. O que você acha? Eu acho que tem um cheiro aí no ar ruim, né? Como diria o Hamlet lá. Tem um cheiro ruim aí. Os russos estão querendo fazer coisas que está na hora errada de fazer. Não é porque eles ainda mantêm um arsenal nuclear que tem capacidade de destruir muitas vezes o mundo que nós temos que ouvi-lo e respeitá-lo. Está na hora da gente baixar um pouco a guarda e fazer deste momento da humanidade, deste momento tão dramático da humanidade, esse monte de mortes pelo mundo todo, fazer desse momento um momento de transformação mundial na busca de um estado de paz entre as nações, de tal maneira que as nações não tenham que ficar gastando com armas e possam gastar com diminuição da pobreza, com melhoria das condições de vida de toda a população do mundo. Né? Nós temos que lembrar que o mundo é extremamente desigual, e no mundo extremamente desigual nós não vamos conseguir civilizar ninguém. Então, para nós termos um mundo melhor, precisamos ter um Brasil melhor, mas uma Índia melhor, uma África melhor. Isso significa que os países ricos vão ter que fazer investimentos nos países pobres, para que o mundo possa caminhar para ser um lugar melhor para se viver e a gente não tenha que se mudar para Marte, como algumas pessoas estão sonhando.
Mas o que nós estamos vendo no Brasil é exatamente um presidente que é contra o distanciamento social, que ele faz questão a todo momento de, pessoalmente, né? E você falou aí de Paulo Guedes ontem, ele disse que o vírus foi inventado pela China. E o embaixador da China foi logo falando: olha, nós é que fornecemos vacinas e insumos. Não é? Você vê o presidente negacionista até o fim, e com isso a gente, sem vacina, com auxílio emergencial, que não dá para absolutamente nada, nós poderemos ter muitos problemas mais sérios ainda aqui no estilo da Índia, sem a população tão grande como tem lá. Você concorda com isso, Gonçalo? Estou totalmente de acordo com você, Mário. Infelizmente, eu sou obrigado a concordar. Então, eu acho que nós temos que emitir as nossas opiniões. Eu não acho que seja o caso. Não acho que o único caminho é destituir o Bolsonaro. Não acho que é por aí. Agora, nós precisamos mandar um recado para ele. Por favor, presidente, ajude o povo brasileiro, use máscara, fale que distanciamento social vale a pena. Não diga que as pessoas que tomam vacina vão virar jacaré. Nós precisamos de um exemplo do nosso governante. Seja um exemplo. Vamos melhorar o Ministério da Saúde, vamos apoiar o Ministério da Saúde a fazer o que deve fazer, vamos apoiar os governadores dos estados a fazer o que governadores têm que fazer, e para isso é fundamental que o Ministério da Saúde funcione. O SUS depende do Ministério da Saúde. 50% do dinheiro do SUS é o dinheiro do Ministério da Saúde. Os outros 50%, metade é dos estados e metade é dos municípios. Então, nós precisamos do governo federal. Então, vamos pedir para o governo federal funcionar, né? Parar de ser essa idiotice que nós estamos vendo aí, esse negacionismo, né? Vamos ver se eles conseguem mostrar para o Brasil que a função do governo é governar, porque até agora a função do governo foi desgovernar. Não comprou vacina, diz que não vale a pena se isolar, diz que não vale a pena usar máscara. Tudo ao contrário. E qual é o resultado disso? 400 mil mortes. Quantas mortes mais satisfarão o nosso governo? Nós vamos ter que morrer 1 milhão de pessoas? Porque nós estamos caminhando para morrer 1 milhão de pessoas lá na frente. Antes de vacinar, nós vamos chegar perto de 700, 800 mil pessoas. Então, temos que conseguir um pouco de bom senso. Só isso, eu não estou pedindo muito. Bom senso, mais nada. Valeu, Gonzalo. Muitíssimo obrigado. É sempre um prazer conversar com você. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Mário. Foi um prazer conversar com você e com seus ouvintes. E parabéns pela sua tarefa de informar o povo baiano aí. Um abração. Abração para você também. Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, professor da USP e fundador da Anvisa.